Olá, boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoal começar a entrar. A live hoje vai ser um pouco diferente. Vamos falar sobre a criança interior, que é um assunto bem polêmico, um assunto que as pessoas têm muita dúvida. Eu mesmo tenho várias. O que é a criança interior? Qual a importância dela na nossa vida? Depois de adulto, a gente ainda tem criança dentro da gente. E aí hoje vou convidar a Aline para fazer uma palestra aqui no meu Instagram. Ela que é advogada de família, faz comunicação não violenta e trabalha com constelação familiar. Vai falar para a gente um pouco sobre essa criança que a gente abandona muitas vezes lá no passado. Aline, a hora que você quiser entrar, só é você começar e eu saio. Ou eu fico com você, como é que você vai fazer? Vamos ver. Boa noite, pessoal. Vai entrando aí, vai mandando para os amigos de vocês, que eu acho que o assunto é muito interessante e é um assunto que muitas pessoas têm dúvida. Oi, Aline. Ei, você não sai não, você continua. Tá bom. Deixa eu aumentar meu som. Não sei se estava muito baixo, porque Não, tava bom. eu tô um pouquinho longe do celular, porque depois eu vou abaixar ele para fazer a tiragem. Não, mas tá bom, tá dando pra ouvir bem. Bem, é um assunto que eu confesso para você que eu ainda tenho dificuldade, apesar de todas as constelações que eu já fiz. Foram várias, né? Acho que só com você foram umas 6 ou 7. E em todas elas, a minha criança sempre estava longe de mim, com exceção de uma que eu botei ela do meu lado. Foi a única. Normalmente ela fica no meu passado ou com alguém tomando conta dela, ao invés de ser eu mesma. E Sim. aí hoje eu queria que você falasse um pouco pra gente. Primeiramente, o que é essa criança que está dentro de cada um de nós? Então, realmente esse assunto, né, ele gera bastante dúvida. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender esse conceito que a gente utiliza, que é um conceito mais lúdico, na verdade, né, quando a gente fala da nossa criança interior. E todos nós fomos crianças, né? Se tem uma realidade aí que alcança todos nós, é que todos nós já fomos crianças. E essas crianças, elas não desaparecem, né? Aquela criança que eu fui, ela não sumiu no meio do caminho, ela continua aqui dentro. Todas as experiências, tudo que nós vivemos ao longo da nossa infância, que participou da nossa formação, que faz parte do que nós somos hoje, porque hoje, se nós somos quem somos, é graças a tudo que nós vivemos. Todas essas experiências estão guardadas no nosso subconsciente, estão guardadas no nosso emocional, estão guardadas lá dentro. E elas influenciam diretamente em todas as nossas atitudes, em todas as nossas decisões, na forma como nós lidamos com a vida, na forma como a gente expressa as nossas necessidades não satisfeitas. Por quê? Porque todas essas emoções lá de trás, todos esses sentimentos, essas necessidades que na nossa infância foram ou não satisfeitas, elas vão continuar se manifestando ao longo da nossa vida na forma como nós lidamos com o mundo, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós é, agimos em todos os ambientes, na forma como nós fazemos escolhas. Além disso, a nossa criança, né, ela guarda uma parte muito importante nossa, que é justamente onde está a nossa criatividade, a nossa intuição, a nossa capacidade de brincar, a nossa curiosidade, a nossa alegria de viver. Tudo isso vem dessa criança que está dentro da gente, que existe dentro de cada um de nós. Então, assim, na verdade, é um conceito técnico para algo que existe em todo mundo. Técnico no sentido de uma construção, né? Esse termo criança interior. Justamente para a gente conseguir fazer essa associação com essa parte nossa, que todo mundo tem, que todo mundo viveu. Não adianta você falar assim, eu não tenho. Tem.
Tá aí. Você pode estar distante, pode estar bem longe, pode estar separada, pode estar entregue para outra pessoa cuidar, para um adulto cuidar aí, mas ela existe, ela tá aí. Então a origem dela é quando a gente nasce? Sim, até antes do nascimento, né? Porque tem estudos que comprovam que o bebê, o feto, dentro da barriga da mãe, ele já começa a ter as sensações, aquelas primeiras sensações, a partir do momento que é formado o cérebro reptiliano, né? Que é aquela primeira camada cerebral onde tem as sensações, ali já começa a ter as primeiras experiências, as nossas primeiras experiências. Então, isso tem muita gente que estuda isso a fundo e é mágico, assim, é extremamente interessante essa parte também. Mas vem desde lá, desde a nossa formação. Então uma criança, uma mãe que, por exemplo, durante a gestação ela teve problemas durante a gravidez ou foi uma criança não desejada, produto de um estupro, por exemplo, essa pessoa é um adulto bastante, talvez, retraído, com problemas por conta dessa vida, da formação, desde que foi concebido. Na verdade, como esse adulto vai crescer, vai se desenvolver, como ele vai lidar com esses traumas, vai ser de cada um. Não tem como a gente determinar se ele vai ser retraído ou não. Ele pode ou não ter problemas em relação a essas questões, de acordo com o que ele vai desenvolvendo em relação ao autoconhecimento. Mas, por exemplo, tem casos de crianças que a mãe tinha, eu estava lendo até recentemente, a mãe tinha insônia e ia para o sofá. E o filho acordava de madrugada e ia dormir no sofá. Depois de nascer, a mãe grávida tinha insônia e ia deitar no sofá porque ela achava mais confortável. O filho, depois de nascer, começou a ter dificuldade para dormir à noite e ia para o mesmo sofá onde a mãe ia. Então, assim, coisas que. Como que você explica isso? É muito difícil você explicar, mas existe essa memória que está lá, guardada. Então, assim, eu estou dando um exemplo bobo, né? Um exemplo simples, mas que faz muita diferença na nossa vida, que você vê, assim, bebês que têm várias dificuldades em relação a sono, em relação à alimentação, e a mãe muitas vezes não consegue entender, e muitas vezes a origem está lá na parte intrauterina mesmo. Mas o foco aqui, a questão aqui é que todos nós carregamos todas essas lembranças, todas essas memórias, todos esses sentimentos. E eles vão se manifestando na nossa vida a cada escolha, a cada decisão. Quando aquela criança escolhe ir para o sofá de madrugada quando tem insônia, é por quê? Porque existe ali uma memória. E ele está buscando aquele aconchego que a mãe buscava. Então, como que você explica isso ao longo da sua vida? Não sei, essa mãe conseguiu ter essa consciência. Por quê? Porque ela também buscou se informar, buscou aprender mais. Mas muita gente vai reproduzindo atitudes, ciclos, repetições, sem saber a real razão, e muitas vezes vem lá da nossa infância, de situações que nós vivenciamos e que muitas vezes nós simplesmente bloqueamos. Nós não lembramos que vivemos aquilo. O que você fazia quando você tinha 2 anos de idade? Você se lembra? Essa era uma das minhas... praticamente nada da minha infância. Eu lembro muito pouca coisa. Bebê, então, eu não lembro mesmo, né? Mesmo algumas coisas estão vindo hoje para mim pela minha busca, né? Por todo esse processo que eu estou passando de buscar me conhecer como pessoa, né? Tentar reconhecer a Sim. Nádia, que nem eu conheço. Então, é fantástico, assim... E aí, a criança, ela é boa ou ruim pra gente? A gente tem ela? Porque, às vezes a gente fala assim, a gente vê uns adultos aí que a gente fala, nossa, esse adulto ainda é criança, ele não cresceu. E aí, Aham. é a influência dessa criança isso? Ou o que pode ter sido algum trauma no passado que ele continuou infantilizado depois de adulto por conta dessa criança?
que que acontece? Um adulto, quando a gente fala assim, é uma criança, na verdade, a nossa criança interior é algo maravilhoso, é algo muito bom, é algo que a gente necessita, é algo que é a luz da nossa vida, assim, é a nossa energia de vida, né? Vem dessa criança, pega uma criança e vê a alegria que ela tem em cada descoberta. Qualquer interação que você tem com uma criança é mágica, porque aquilo para a criança é uma novidade, ela tem toda aquela curiosidade de quem está experienciando, quem está vivenciando cada situação pela primeira vez. Então, a gente carregar essa alegria, essa energia dentro da gente, isso é maravilhoso. Só que também existem os traumas. Então, assim, quando a gente tenta afastar essa criança, quando a gente tenta colocar essa criança de lado, quando a gente tenta ser quando a gente tenta ignorar as necessidades dessa criança que vive dentro da gente, a gente tende a se tornar, a ter atitudes infantis, só que de um lado não positivo. Por quê? Porque a gente deixa de atuar ali no bom, né, naquela energia boa, e a gente começa a atuar naquela falta. O que faltou? Por quê? Porque eu, como adulta, não estou olhando para a necessidade dessa criança que existe dentro de mim. Isso quer dizer o quê? Eu não estou me conectando comigo mesma. Eu não estou me conectando com as minhas necessidades. Então, quando a gente separa a criança interior, é simplesmente para a gente poder olhar e falar assim, o que a Aline, aquela Aline lá de 5 anos, ia gostar nessa situação? Qual é a necessidade dela? O que ela vivenciou que pode estar causando hoje o que ela está reagindo dessa forma? Então, quando a gente ignora essa criança, quando a gente tenta ser aquele adulto super sério, quando a gente tenta ser aquela pessoa distanciada de emoção, fria, calculista, focado no material, focado no resultado, não quero saber do meio do caminho, não quero saber de conexão, a gente vai ignorando esses sentimentos que existem dentro de nós. E esses sentimentos derivam de necessidades. E aí essa criança vai fazer pirraça. Por quê? Porque é isso que uma criança faz quando quer ser vista. Né? Quando você ignora uma criança, ela vai fazer o quê? Malcriação, né? Eu vou usar esse termo pirraça, malcriação, são termos pejorativos que eu não gosto de usar, mas para ficar bem claro para quem está assistindo aqui com a gente. Então, quando você ignora essa criança, quando você tenta deixar de lado, ela vai gritar. Ela vai se jogar no chão do supermercado, vai fazer pirraça. Isso vai se manifestar de diversas formas. Muitas vezes vai se manifestar nos nossos relacionamentos. Então, você vai você tá lá com o seu namorado, você tá lá com o seu filho, e muitas vezes você vê mãe e pai tendo comportamento mais infantil do que o da criança. Por quê? Porque não sabe lidar com a necessidade do próprio filho. Porque não souberam lidar com as necessidades dele também. Né? E aí ele não aprendeu isso, ele não teve essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional. Então, você simplesmente... o que a gente aprende quando é criança é o quê? Engole o choro. Cansei de ouvir isso. Exatamente. E aí você aprende o quê? Você não pode manifestar seus sentimentos. Você não pode manifestar suas necessidades. Isso é errado. Deixa eu falar uma coisa, mas a gente é difícil para um adulto perceber, até mesmo nas nossas próprias fobias. Eu até vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Que você vivenciou. Eu tenho claustrofobia e eu não entendia o motivo dessa claustrofobia. Eu não conseguia entrar na máquina de ressonância de jeito nenhum. E aí que entra a constelação familiar, né? Através da constelação eu descobri o motivo, eu associei que pudesse ser isso, e aí eu constelei a claustrofobia, a gente chegou ao X, a raiz.
E eu consegui, eu tive que fazer duas ressonâncias depois disso. A primeira foi bem tensa, mas a segunda nem eu me reconheci. E aí a gente vê, e eu conversei, eu levei uma foto da minha criança, eu quando era criança, eu conversei bastante com a fotografia, tentando acalmar, porque realmente eu fico totalmente, quem presenciou já, que foi comigo e presenciou, é surreal como eu fico. E eu deu entrar vendada na sala para enganar meu cérebro. E a segunda ressonância foi surpreendente, nem eu me reconheci, a calma que eu fiquei. E se não fosse a constelação, eu jamais iria descobrir o motivo e talvez até hoje eu tivesse sem conseguir entrar numa máquina de ressonância. Então, porque às vezes a pessoa pode estar aí se perguntando, mas como é que eu vou saber as necessidades da minha criança? É uma pergunta que, assim, como é que eu vou saber qual é a minha? Eu já constelei da minha criança tá com quem nem devia estar, porque eu... E aí você me explicando, é que convida para brincar. Convida para brincar. A sua criança quer brincar. Eu falei, mas eu já brinco tanto. Isso é muito interessante. Assim, a constelação é uma das formas da gente descobrir quais são as necessidades dessa criança, né? O que está acontecendo, por que esse trauma está se manifestando, de onde vem esse trauma, a origem desse trauma, na verdade, né? Você tem claustrofobia, tem gente que tem trauma, tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de altura, tem gente que. Eu tenho medo de barata. Então, assim, cada um tem um trauma que teve origem lá atrás, muitas das vezes. E muitas das vezes, esse trauma não é associado diretamente, não tem um vínculo diretamente com o que você experienciou, mas você assimilou daquela forma. Então, por exemplo, a pessoa pode ter vivenciou uma experiência de violência e ao mesmo tempo tinha um cachorro latindo. E a pessoa criou pânico de cachorro. Por quê? Porque a violência vinha dos pais. E você foi educado que os seus pais são as pessoas que te protegem. Existe uma fidelidade em relação aos pais. Então você transfere aquele trauma para o cachorro, que era quem estava latindo na hora. E aí você desenvolve esse medo, esse pânico. Então, assim, é muito difícil não é fácil a gente sozinho identificar a origem, mas a questão você consegue começar através dos seus sentimentos. Então, como eu estou me sentindo? Começa a dar ouvido para o seu sentir. Começa a dar ouvido para as sensações que o seu corpo manifesta. Então, a mão suando, taquicardia, dor de cabeça, vontade de chorar, respiração ofegante. Quais são as sensações? Porque muitas vezes você pode ter essas sensações no programa de televisão. Você pode ter essa sensação quando você chega no seu trabalho. Você pode ter essas sensações em situações completamente impensáveis. E aí você começa a associar, a tentar entender qual é a necessidade que advém daquele sentir, né? Porque todo sentimento, ele está linkado com uma necessidade que precisa ser vista, que precisa ser atendida ou que está sendo atendida quando o sentimento é positivo, né? Então, assim, se eu estou levando a minha criança para brincar, eu vou ter um sentimento de alegria, eu vou ter um sentimento de preenchimento, eu vou ter um sentimento de satisfação. Por quê? Porque eu estou preenchendo uma necessidade minha, daquela criança, de viver esse momento, experienciar essa situação lúdica, de ter a minha criatividade aflorada, de ter essa experiência positiva. Então, a necessidade e o sentimento andam juntos. A gente estuda muito isso, inclusive, na comunicação não violenta. E a partir do momento em que você começa a ter esse olhar para a sua criança, para as suas necessidades, você começa a se conectar com a sua criança interior. Você começa a ter uma relação com ela de escuta. Por quê? Muitas vezes essa criança não foi ouvida na infância. Essa criança não podia se manifestar.
Então, ela ia internalizando tudo, ela ia guardando tudo. Hoje, você pode virar para ela e falar assim: eu tô aqui, eu tô te ouvindo, você pode falar comigo, vai ficar tudo bem. E você vai conversar com você mesma nesse sentido. Ô, Aline, me veio até uma coisa agora na cabeça, porque os homens, eles têm muito problema com essa parte do sentimento, de ser mais sentimental, e eu acho que isso aí é muito culpa dos pais, que falam que o homem não chora, né? Sim, E aí o homem ser sensível, o homem ter sensibilidade é demonstração de fraqueza, né? sim. E veio isso agora na minha cabeça, né? Porque eu sempre engoli o meu choro. E eu sou uma pessoa que eu não chorava quase, assim, depois de adulta, né? Na criança, quando eu Uhum. era criança, eu chorava demais. Meu pai até vivia brigando comigo, que eu era muito chorona. E aí eu desenvolvi uma armadura para não chorar. Hoje em dia eu choro de tudo. Hoje eu me permito a chorar por qualquer coisa. Seja feliz ou triste, eu simplesmente eu choro e o choro, eu acho que ele acalma a minha criança. Ela se Sim, sente assim, agora eu posso chorar, e chora. porque E a você minha não mãe cansa julga, também, você não né? está se julgando por chorar. Você está simplesmente deixando ela exprimir isso, ela colocar para fora esse sentir. Você não está ali, ai, ai, como eu sou boba porque eu estou aqui chorando, fazendo um auto-julgamento. Não, você está se acolhendo. Chora, chora que vai passar. Coloca para fora e depois a gente pensa em como que a gente vai resolver. Então, assim, você se permite viver isso. E deixa eu te perguntar outra coisa. Tá vendo um Ah. monte de coisa aqui na minha cabeça. Eu comecei, né, tentando fazer meditação para criança, para resgatar essa criança. E acontece uma coisa surreal comigo, porque eu consigo me projetar num local, eu penso numa fotografia minha que eu adoro, eu Uhum. consigo tirar aquela menina, aquela nadinha da foto, transformar ela num ser, mas ela tá sempre preta e branca e eu colorida. Eu abraço, eu pego no colo, ela preta e branca e eu colorida. Eu não consigo dar cor para ela. Isso tem uma Uhum. explicação? Olha, se tem uma explicação, não sei qual é, vou ser bem sincera. Mas eu acredito que assim, só do fato de você já estar conseguindo interagir com ela, considerando que lá nas nossas primeiras constelações ela estava tão abandonada, você não conseguia nem visualizar essa criança, e hoje você já está conseguindo ter toda essa interação, isso já é uma grande vitória para você. E aí, a partir daí, daqui a pouco você experimenta fazer a experiência, pega uma aquarela no seu sentimento e vai colorindo essa criança na sua imaginação. E aí, de repente, daqui pra frente, ela vai ganhar cor. Eu vou ter que pedir para minha Mas, criança aumentar a minha imaginação, ela ficar mais fértil. Eu sou uma pessoa muito mental, mas não na imaginação. Deixa eu te mas perguntar como é que são? Eu tava. Pode concluir, mas Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu tava. Quando você. Eu estava até lendo um livro, depois que a gente marcou essa live, inclusive, que não tem nada a ver com o tema, que tá até aqui, esse daqui, Essencialismo, e tem um capítulo só sobre brincar. E aí o autor fala como brincar é essencial. E nos Estados Unidos tem o Instituto Nacional da Brincadeira, tem um PhD lá que estuda as brincadeiras, a necessidade do adulto brincar, e assim, no livro eles trazem várias informações científicas baseadas no quão o brincar é importante. E o autor o PhD desse livro, ele dá um exemplo muito bacana de como você resgata isso. E aí ele fala para você olhar, procurem no passado lembranças de brincadeiras e jogos. Quando criança, o que você fazia de mais empolgante? Como pode recriar isso hoje? Então, quando você era criança, do que você gostava de brincar? Eu sei que você gostava de atividade física, de handball, você gostava de esportes, mas assim,
são jogos estratégicos, né? Você é uma pessoa do mental e a vantagem do brincar, o brincar é tão essencial justamente por causa disso, porque você desperta estratégia, você aprende a respeitar regras, você aprende a criar regras, você aprende a desenvolver aspectos mentais de como você vai organizar a brincadeira e como você vai atingir o resultado que você deseja. Então, assim, tudo isso acontece dentro do brincar. A Ana Silvana está aqui, brincando que a criança elabora suas dúvidas existenciais. Exatamente. Uma criança não vai virar para você e falar assim, nossa, mamãe, eu tive um dia tão difícil hoje, vamos conversar a respeito? Não. A criança vai virar para você e vai falar assim, mãe, vamos brincar? E é através dessa brincadeira que ele vai conseguir manifestar aquilo que sente. É por isso que os psicólogos infantis, né, especializados, eles através da ludicidade, através da brincadeira, que eles acessam as necessidades daquelas crianças que estão ali na terapia. Então, assim, quando você era criança, você gostava de esportes, e isso se mostra muito na sua personalidade hoje em dia. O que mais que essa criança gostava? E aí, ela gostava de colorir? Ela gostava de sei lá, pular corda? Ela gostava... E aí você vai... Como que você pode reviver isso hoje? Como que você pode recriar isso hoje? Pular corda pra mim tá complicado. Não sobrou joelho pelo handball, né? Eu queria o corpinho, as articulações da minha criança. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os principais sintomas, as características da gente identificar uma criança interior ferida? Nossa. Baixa autoestima é a primeira, né? Uma criança ferida, uma criança machucada, ela vai ter a baixa autoestima, ela vai buscar no exterior aquilo que ela não tem dentro. Então, o primeiro sintoma é esse, você vai ter distúrbio de autoimagem, você vai ter insegurança, você vai ter medo do abandono, então você vai ter dificuldade de lidar, vai ter uma carência excessiva, vícios, tem uma série de características aí que vão se manifestar quando a gente está com a nossa criança ferida. Não todas ao mesmo tempo, talvez uma, talvez outra, mas assim, você vê um adulto extremamente carente. É aquele adulto que precisa estar o tempo inteiro ali controlando o parceiro, ou então recebendo a atenção do parceiro. Você vê adultos disputando lugar com os filhos, muitas vezes, em relação ao parceiro. Por quê? Porque não está na função correta, não está na função de pai, não está na função de mãe. Dentro daquele relacionamento estava numa função de filho, e quando chegou o filho, ficou deslocado, se sentiu preterido. Você vai ter vício, por quê? Qual é a nossa primeira ligação com a nossa mãe? É a amamentação. Então, a comida, por exemplo, ela tem um aspecto muito forte para a nossa criança interior. E aquela criança que não pôde ser amamentada? Existe também a questão da falta, né? Então, a falta desse vínculo, desse contato, ele também vai gerar consequências no comportamento ao longo da vida. Inclusive em relação a essa dor do abandono. Porque isso é uma característica bem forte em criança. A dificuldade de lidar com perdas, a dificuldade de lidar com qualquer tipo de término. Muitas vezes até você você é um empresário e um término de um contrato te causa uma dor enorme. Por quê? Você já recebeu o que tinha para receber, você já entregou o que você tinha que entregar. Por que esse término, e você procrastina esse término? E aí você vai adiar esse acontecimento, porque o abandono, a perda, é uma dor que de repente está latente em você. Então você tem dificuldade em lidar com essa separação. Você tem dificuldade de lidar com essa
com essa despedida, vamos usar esse termo. E aí você procrastina, e aí você acaba adiando essa entrega, porque internamente existe aquele sentimento ali, aquela dor por estar finalizando aquele contrato. Só que assim, você dá atenção para isso, você para perceber o que você está sentindo e de muito onde vem esse difícil, né? sentimento. É muito raro. Não é só difícil, não, é raro. Toda vez que eu jogo tarô para alguém, a pessoa fala, tudo bem, já recebi, mas como é que eu faço agora? Aí a pergunta que eu te faço, como fazer isso, né? Porque, nossa, é muito difícil. É muito difícil, fácil não é. E é o que eu falo na constelação, né? Constelação é ação. Então, foi como, vou voltar no exemplo que você deu da sua constelação e que em relação à claustrofobia. O que foi passado? Converse com essa criança, trabalhe a segurança, olhe para ela, converse, tenha esse diálogo interno no sentido de que agora você é adulta, agora vai ficar tudo bem, agora você está cuidando de você, você chegou até aqui, você foi uma criança maravilhosa, você fez tudo certo, você conseguiu chegar até aqui, olha o quanto você conquistou e vai continuar conquistando, vai ficar tudo bem. E aí você vai tendo no momento de crise, no momento de pânico, no momento de ansiedade, você vai tendo essa conversa interna justamente para você começar a ter esse olhar. E isso vem através da conexão. Assim, para isso funcionar, você precisa se conectar com esse sentimento. Você precisa se conectar, buscar identificar qual a necessidade aí não foi atendida, o que ela precisou e não teve, como é possível atender essa necessidade hoje. Então, como você conseguiu atender a necessidade da sua criança de segurança lá atrás para entrar na máquina de ressonância? É todo um trabalho que você vem desenvolvendo, não foi do dia para a noite, não foi a mágica que você constelou e no dia seguinte você estava tudo maravilhoso. Você vem vivendo uma busca e você vem trabalhando em relação a isso. E aí, a constelação ajuda muito. Por quê? Porque quando você consegue entender, é como se você virasse para sua criança e falasse assim, não é pirraça. Não é uma frescura. Você não tá maluca, né? Você começa a tirar todos aqueles rótulos que vem colocando em você ao longo da vida, de que você é fresca, de que você é pirracenta, de que não é para tanto, de que não precisava disso, que só faz você se desconectar, né? Toda vez que você minimiza um sentimento, você se desconecta de você mesma, e aí você começa a olhar e falar assim, cara, tinha uma razão. Agora eu entendo, eu compreendo por que era tão difícil. E aí, com essa compreensão, você consegue se conectar com essa criança de uma forma compassiva, de uma forma empática. E aí você consegue virar para essa criança e falar assim, e é real, é verdadeiro. Eu compreendo por que isso é sofrido para você, por que isso te causa dor. Mas hoje, você não precisa mais ter medo. E essa conexão é que vai trazendo a cura. É essa conexão que vai permitindo que você supere um a um todas essas dificuldades. É muita conversa, muita terapia, muito marralila, muita constelação, muito tarô. Sim, e muita brincadeira. Por quê? Porque quando você brinca, você também ativa esse seu lado. Então, quando você agrada essa criança de alguma forma, quando você dá para essa criança algo que você sabe que ela fica feliz em receber, ela ficava lá atrás. Tipo, 30 anos atrás ela já gostava disso. Então, nossa, você está satisfazendo ela, você está fortalecendo essa conexão, esse vínculo. Nossa, você falou uma coisa agora
Você perguntou o que minha criança gostava. Lá em casa, a gente brincava de baralho. E eu lembro que a gente jogava muita carta, né? Criança lá, meu pai adorava jogar sueca com a gente. E eu lembro que eu ficava feliz da vida quando minha mão vinha cheia de paus. Porque quando vinha cheia de paus, geralmente eu tinha sorte. E aí, depois, anos depois, olha eu com o tarô. Paus é espiritualidade, paus é elemento fogo, que é meu signo de Áries. Então, olha Olha como é só. que são as coisas, né? E assim, eu acho que na hora que eu tô jogando, quem já jogou sabe como é que é. Vai me dando, às vezes eu entro até meio cansada, mas no metade do negócio eu já tô cheia de gás. Eu acho que é a minha criança aí que fica feliz lá porque tá jogando. Com É que certeza. não é Só o mudou o mesmo jogo jogo, ali, né? mas Exatamente. é o Mudou o jogo. jogo. Exatamente. E aí você tem um parceiro, você encontrou ali uma pessoa para jogar para você, para jogar com você. E aí você vai ficar feliz. Então, assim, na hora que começa a interação, ela vai se divertindo ali. E isso é que é mágico, isso que é maravilhoso, porque você encontrou uma. Encontrou não, né? Porque eu acho que você sempre, profissionalmente, eu acho que a sua criança sempre foi muito feliz, né? Porque antes você, com os bichinhos e agora com o baralho. Então, assim, de alguma forma, você sempre conseguiu manter essa conexão com a sua criança também através do seu lado profissional. Eu vou ficar agora, toda vez que eu for jogar, eu vou falar, vamos lá, a gente vai se divertir Vem, agora. Nadinha! Vamos dar uns tapas na cara do próximo. Mas Mas é importante a gente ter esse olhar, é importante a gente entender que, assim, é, toda criança, nós como crianças, assim, se a gente for olhar para trás e a gente for pensar, a gente vivenciou experiências, a gente vivenciou momentos em que a gente sentiu a necessidade de ter mais atenção dos nossos pais, em que a gente se sentiu humilhado, em que a gente se sentiu julgado, em que a gente se sentiu como é que fala quando você não é que a gente preterido? não era preterida a palavra, quando você não é culpado e leva a culpa. Sumiu completamente a palavra. Injustiçado, injustiçado. Injustiçada, Essa é a exatamente. palavra que eu mais abomino. Quer ver eu brigar por causa. Ai, mas eu sou o número 8, né? Então, o número 8 Exato. agora tá a briga dos outros. Mas toda criança tem aquele momento em que foi o irmão que começou a briga e foi ela que apanhou, que ficou de castigo. Então, assim, por quê? Porque muitas vezes, assim, os nossos. Aí a gente vem para o olhar sistêmico mesmo da coisa, né? Os nossos pais, eles foram crianças. E eles têm uma criança também dentro deles. Os nossos avós também foram crianças. E eles também têm uma criança dentro deles. E assim, ao longo de todas essas gerações, quais as chances das necessidades dessas crianças terem sido todas atendidas? Você vai pegar 100%. aí nossos avós que tinham 12 irmãos, né? Pai e mãe vai conseguir dar atenção? Pai e mãe vai conseguir olhar, atender tudo? Não, não vai. E aí, como que essas crianças vão se sentir? E o que essas crianças ouviam? E vão reproduzir para os próprios filhos? Porque, por mais que você não goste de determinadas atitudes que os seus pais tiveram, quantas vezes alguém já virou para você e falou assim: caraca, você tá igual ao seu pai. Nossa senhora, ouvi Oh, sua mãe falando agora. eu ouço direto. Exato. E aí você vira, você fala assim, aí a gente julga, né? Aí a gente já vem com aquela fala assim, pelo amor de Deus, justo nisso, né? Que era o que você menos queria parecer, é o que você está reproduzindo. E aí você vem com esse olhar de que a gente inconscientemente vai reproduzindo as mesmas atitudes que a gente não faz ideia de há quantas gerações passadas vêm sendo reproduzidas. Então, qual é o fato? Que todos nós, para os nossos pais, é impossível atender todas as necessidades de uma criança. É humanamente impossível, porque a criança sempre vai querer mais. E Sim, vai chegar. a criança tem um desejo do amor exclusivo, e amor exclusivo não existe. Aí vem Não a existe. dor,
a dor, né, da raiva, porque sente raiva do pai, e depois vem a culpa porque tá tendo raiva do pai, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? Você não pode ter tudo que você quer. E aí o seu pai, como que ele vai se comportar com você? Como provavelmente como os pais dele se comportaram, ou da forma oposta. Porque ele vai virar, vai ser o rebelde que vai falar assim, eu não vou fazer com meus filhos o que eu sofri. E vai fazer o oposto. Independente de se ele fez a mesma coisa ou se ele fez o oposto, essa criança vai ter uma falta. E a falta dela vai se manifestar da forma como ela vai interagir com o mundo. Então, assim, ai, como que você sai disso, né? Desse redemoinho? Autoconhecimento. A gente vai sair Até disso. me fez lembrar uma situação. Eu joguei uma vez com uma menina que a questão dela era exatamente que ela abandonou tudo na vida dela, carreira dela, para cuidar da filha. E aí eu perguntei a ela, mas por que você não botou na creche e continuou trabalhando? Ah, porque eu não queria ser igual minha mãe. A minha mãe me abandonou para trabalhar e eu queria cuidar da minha filha. Eu falei, mas você acha que a sua mãe abandonou você porque estava trabalhando? Então, aí eu botei eu falei de mim, né? Eu falei, olha, eu moro sozinha em Brasília, meu filho veio para cá com 2 anos, eu trabalho 40 horas semanais e eu tive que botar ele numa creche para ficar o dia inteiro, integral na creche. Eu era uma pior mãe, eu era mãe ruim porque eu fiz isso. A sua filha, quando crescer, provavelmente vai falar assim, nossa, minha mãe me sufocou a vida inteira, não deixou eu fazer nada, ficava em cima de mim igual um urso. Então, assim, o filho, ele sempre vai ter uma queixa. Vai, Então, aí quem é que tá errada? É a mãe que foi trabalhar para poder dar comida e dar estudo? Ou é essa mãe que largou tudo e tá sufocando o filho, né? Ou não. Mas pro filho, de repente, vai se sentir assim, tolhido, porque a gente acaba super protegendo, né? Eu vejo sim. muito isso, assim, em crianças que vão para a creche desde cedo e aquelas que ficam dentro de casa até 4, 5 anos. Nossa, as que vão para a creche desenvolvem muito mais rápido, porque elas estão no meio de outras crianças. E não é Então, só isso. Assim, eu acho que a questão é assim, qual a necessidade de quem que ela estava atendendo quando ela tomou essa decisão? Né? A gente não trabalha, não é questão de julgar se essa decisão é certa, se é errada, porque assim, eu entendo que cada um vai cuidar, vai fazer não, mas como eu quis me botar no lugar da criança. A criança, ela vai arrumar um jeito de ter raiva. vai, Ou vai, porque com a mãe foi certeza. trabalhar, ou porque a mãe estava sufocando ela. E Exatamente. assim, e às vezes, né, a Ana, não sei se ela tá aí ainda, a Ana ela que eu fiz dupla com ela numa Ralila, e a gente falando da criança ferida, ela falou assim, as suas necessidades sempre foram atendidas, porque você é uma mulher de sucesso. Você Sim, conquistou tudo que você quis, então você não foi abandonada pelo seu pai e pela sua mãe. Eles nunca abandonaram você. Porque o primeiro sintoma de uma criança que foi abandonada é uma pessoa que não consegue andar na vida, né? É um sintoma bem clássico, né? A pessoa que não teve o cuidado da mãe e do pai, não é aquele cuidado de ficar em cima o tempo inteiro, não deixando fazer nada, né? A pessoa que abandona tudo por causa de filho. Então, não é por aí. A gente vê não, a isso é tudo como a trajetória. gente se sente mesmo, né? É como o sentir, né? Como aquela criança se sentiu. A atitude dos pais, na verdade, muitas vezes não é o determinante, porque o pai, a verdade é que o pai e a mãe vão sempre fazer o melhor. Então, E vão fazer o assim, melhor que eles podem, né? exatamente. Dentro de tudo, dentro de toda a história deles, dentro de tudo que eles vivenciaram, dentro de tudo que eles aprenderam, o pai e a mãe, eles, com todo o amor do mundo, eles vão ter certeza de que eles estão tomando as melhores decisões para aqueles filhos. E eles vão buscar o melhor para aqueles filhos, porque eles fazem por amor. Então, assim, a atitude dos pais, na verdade, é sempre pelo amor. Agora, como a criança vai vivenciar aquilo, vai experienciar aquilo dentro de. Eu sempre dou o exemplo, né, do bebê que fica chorando no berço, que fui eu, né? É, a, Tipo, eu fui, quanto, ó. Tipo, eu. tipo eu, assim, cadê? Minha mãe tá aí? Mas onde que você chega?
Isso é algo que eu sempre ouvi dos meus pais, da minha mãe e tal. Porque eu ficava chorando no berço, eu chorava, chorava, chorava. O bebê sabia, eu tinha noção de tempo? Não tinha. Eu sabia se a minha mãe estava distante 5 minutos ou 2 horas? Eu sabia se a minha mãe ia voltar? Não sabia. A única coisa que eu sentia era eu quero a minha mãe. Então, agora, para uma mãe que precisa cuidar da casa, precisa lavar roupa, fazer comida, precisa trabalhar fora, tem como ficar o dia inteiro com o filho no colo? Não tem. Então, assim, eu fui abandonada? Nunca. Eu me senti abandonada? Provavelmente. Agora, eu vou passar o resto da minha vida, como eu sofri, como eu sou triste, como eu fui abandonada. Não. Eu vou olhar para isso e eu vou ver, de hoje em diante, ok, a minha criança sofreu e hoje eu sofro com abandono. Então, eu tenho uma dificuldade em lidar com abandono. Como que eu vou fazer quando eu me sentir assim? Vou me conectar comigo, vou me conectar com ela. E aí eu vou conversar, vou ver qual é a necessidade dessa criança. E eu vou me conectar e eu vou conversar com ela. Só que para isso você precisa de ter... você precisa de desenvolver essa conexão. E essa conexão você vai desenvolver através de terapia, através de constelação, através da comunicação não violenta com você mesma, através a estratégia que você vai buscar, fica a seu critério. Mas é importante você saber que esse olhar é que vai fazer você se desenvolver como um adulto saudável. Porque senão você vai ficar reproduzindo posturas infantis. Você vai ficar fazendo pirraça porque o seu ex teve que trabalhar até... Porque seu ex começou a namorar outra pessoa. Ou então você vai fazer uma pirraça porque... E aí você... vou começar a namorar também. Aí você vai e arruma o primeiro que aparece na frente só para dar um troco, né? Porque você não vai ficar para trás. Ele seguiu com a vida e você vai ficar parado? Não, não vou. Aí, ou então, seu marido teve que trabalhar até tarde, teve que fazer hora extra, teve que viajar. E aí você fica em casa chorando, arrasada. Ou então você fica mandando mensagem de 5 em 5 minutos para controlar, para saber onde ele tá. Pede para ele mandar foto, pede para ele mandar localização em tempo real, para saber se ele tá onde ele tá. Porque você não quer se sentir abandonada ou rejeitada e por aí vai. Isso é uma postura adulta? Não é. E aí você vai olhar e vai começar com essa criança. Então, assim, você desenvolver relacionamentos saudáveis passa por você olhar para sua criança interior e desenvolver uma conexão e um relacionamento saudável com ela, com você mesmo. E assim, eu acho que a primeira coisa de tudo para se relacionar bem com os outros, poder se entregar até num relacionamento, é você estar bem com você mesma, né? Porque acho que a gente muito bota no outro a obrigação da nossa, a culpa pela nossa infelicidade, né? A gente passa para o outro a responsabilidade. O dever de fazer a gente feliz. Sim. As pessoas não conseguem nem fazer elas mesmas felizes. Como é que eu vou fazer o outro feliz, né? Então, assim, é uma coisa que para mim, assim, eu nessa minha jornada aí, para mim, o mais importante hoje é eu estar bem comigo mesma. Eu estar feliz comigo mesma e eu estar, assim, gostando de mim. Né? Porque se a gente não gosta... Para mim, isso é bem claro. Se a gente não gosta da gente, ninguém vai gostar. Não. Ninguém. E você nunca vai conseguir gostar de ninguém também. Porque se você não gosta de você mesmo, como é que você vai poder amar outra pessoa? Você não sabe nem o que é amor próprio? Como é que você vai ter o amor pelo outro? Não, aí, e você, se você não já é paranoia, já é doença. E aí você vai começar a cobrar, você vai começar a exigir do outro aquilo que você não dá para você mesma. Exatamente. O outro tem que suprir a sua carência. Exatamente. A carência da sua criança, que já desde lá de baixo, lá de trás, já vem sentindo essa dor
de que eu não sou amada exclusivamente. Todo mundo quer um amor exclusivo, né? Sim. É o que eu falo. Isso é impossível. Ah, Então, eu vi até um post, eu até compartilhei quando eu estava divulgando a live é, do Padre Marcelo, do Padre Fábio de Mello. E eu achei, o post era, ele falava algo mais ou menos assim, seja o parceiro seja a pessoa que você gostaria de namorar. Então, você se namoraria? não, eu me namoraria, só não sei se eu casaria comigo. Olha, morar comigo não deve ser nada agradável. Ah, então assim, Mas eu me namoraria, tá? ah, Mas ah, casar é outro. a gente tá no dia dos namorados. Por enquanto a gente tá falando só de namoro. Vamos deixar o casamento para outra live. Mas Só assim, teve, só teve um a noivo. questão, a pergunta principal, né? A questão é essa: você se namoraria? Então, você exige tanto do outro e você acredita que você entrega isso para você? Não vou nem falar pro outro. Você entrega o que você exige para você? É interessante, né? Porque no curso do Mahalila, ele falava isso. Aquela pessoa que acha que tá dando demais, é o caridoso, aquele que tá dando, e não tá recebendo, é porque ele não tá dando de verdade. De verdade, ele não tá dando, porque o que você dá, você recebe de volta. Então, isso aí é uma coisa, assim, extremamente difícil, né? Da gente racionalizar. Que a pessoa, na Sim. verdade, ali tem sentimentos escusos. Dela tá sendo boazinha, tá sendo caridosa, né? E quanto mais a gente vai lendo, mais vai. É o que eu falo que a ignorância traz felicidade. Oh, mas essa frase é minha, ó, há anos. A Maria Elisa está aqui. Hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Ah, e aí, você casaria com você mesmo? Eu não. Né? Aí. Duas Nádias não dá para viver dentro da mesma casa. E aí hoje você olha e você fala assim: ah, como é que você vai buscar uma pessoa, um relacionamento vou usar o termo casamento, né? Mas para casar, se nem você casaria com você mesmo. Então, é a questão da desconexão mesmo. E aí, o que precisa equilibrar para você chegar no ponto de querer casar com você? Amor incondicional por si mesmo. Você ama os defeitos, você ama as qualidades, e aí você não vai ver, você vai amar o defeito e a qualidade do outro. É. Então, Porque você assim, não vai julgar mais o outro, você vai ter empatia com os defeitos dele. Sim. E aí, é, chegar nesse estágio de evolução espiritual, mental, psicológica e tudo, é um desafio, é um processo, não vai acontecer da noite pro dia, não vai ser um jogo de tarô, não vai ser uma constelação, não vai ser uma rally, não. Vai ser o trabalho diário, vai ser a conexão diária, vai ser esse olhar diferenciado que vai possibilitar isso. Então, eu acho que o sistêmico é justamente você olhar de fora, é você olhar o todo. Você pega um drone, né? Sobe e olha lá de cima tudo que está acontecendo, sem julgamento, sem interpretação. Olha os fatos. E aí, como é que você está se comportando? Como é que você está se tratando? Como é que você está se vendo? Como é que você está tratando o outro? Em quem que você está colocando suas carências? Em quem que você está colocando a responsabilidade pela sua felicidade? E aí, Sim. esse olhar, através disso, é que você começa a se desenvolver de fato. E a criança interior, a conexão com a criança interior, passa por aí. Passa por Na essa verdade, autoavaliação, essa autoanálise. porque a solitude, a gente tem que desenvolver a capacidade da solitude, não da solidão. Né? Você está só, mas não está só, porque você tem você e você é sua melhor companhia. Hoje eu estou assim, comigo mesma, eu me vejo como a minha melhor companhia. Eu adoro estar comigo aqui.
Eu adoro fazer as minhas coisinhas, às vezes as coisas mais. Hoje choveu aqui em Brasília. E muito tempo que eu não chovia, hoje choveu. Quando eu senti, eu escutei, eu estava deitada tentando dar uma cochilada. Mas eu não consegui. Aí eu tô escutando aquele barulhinho, aí eu abri a janela, aquele cheiro de chuva. Eu não prestava atenção nessas coisas. Eu nem A minha casa era só eu entrar para dormir. Hoje em dia, minha casa para mim é um lugar que eu amo estar. Então, Santuário. assim, exatamente aquele negócio de alimentar mesmo as pequenas coisas, né? Que a gente às vezes e essa pandemia ela trouxe isso. A pandemia para muita gente foi o fim do mundo. Eu falo que a pandemia para mim foi um renascimento. E é E interessante você pensar nesse ponto de criança, desculpa te interromper, mas que quando a gente é criança, geralmente, principalmente menina, né? A gente sonha com a nossa casa, a gente imagina como vai ser a nossa casa, a gente brinca de boneca, a gente brinca de casinha. E aí. Né? Você é o lado B. E aí. Mas para você ver que eu falo isso, quantas pessoas tiveram esse sonho, quantas pessoas hoje realizaram esse sonho e hoje não valorizam esse sonho. Hoje não olham para. Não deixa essa criança curtir isso, sabe? Porque tudo virou banal e trivial. Então, mas é, é, exatamente a necessidade que a pessoa tem de que o outro tem que suprir as carências dela. Aí os casamentos não dão certo, porque as pessoas não conseguem nem estar bem com elas mesmas. Como é que ela vai suprir a necessidade do outro, né? Da criança lá do outro que está lá, eu fui abandonada, não me abandona também. E aquela criança, ela fica exigindo cada vez mais do outro, e o outro não consegue nem lidar com a própria criança. E aí vira um caos, aí nascem os filhos que viram os pais dos pais. Uma sim, loucura, né? sim. Aqui, a Linda tá aqui falando que ela também não casaria com ela, mas namoraria, assim como você. E a Pamela Ô, Linda, casaria. a partir do mês que vem, eu acho que eu vou querer casar comigo. Nossa, a gente tá. Olha, eu gostei disso, porque a gente tá com uma meta que é número 8 mesmo, né? Ariana, é pra ontem, entendeu? Hoje eu não caso, não, mas amanhã me pergunta de novo que de repente eu já mudei de ideia. Desse jeito. Hum, Cada vez eu descubro uma agora, terapia nova e e hoje em dia a gente tem tanta coisa que pode ajudar a gente, que hoje em dia é. não, né? A gente tem há muito tempo, mas graças à internet, hoje em dia isso está cada vez mais difundido. Então, assim, eu gosto muito da internet por causa disso, porque eu acho que a gente tem acesso à informação. A gente tem acesso à desinformação também. Mas se a gente busca, a gente consegue encontrar informações que antes seria muito difícil da gente acessar. Então, eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem hoje a nosso favor e que a gente precisa utilizar. Você está em Brasília, eu estou Foi, no Espírito Santo e foi e, otimizado com a pandemia, né? Olha como a e a pandemia gente trouxe tem coisas gente aqui boas. do Brasil inteiro olhando, assistindo Não, e sabe o que eu acho e mais graças à interessante? internet. Sabe o que eu acho mais interessante? Hoje, eu descobri através da minha busca que eu era uma pessoa que eu vi o lado ruim de tudo, né? Ah, eu sempre olhava para frente, ah, não, vai dar errado. E hoje não, eu olho essa pandemia com um olhar de. Nossa, a pandemia me trouxe tanta coisa boa. É lógico, trouxe coisa ruim também, trouxe, mas eu estou tentando focar nas boas e estou indo atrás das boas. Então eu acho que é isso aí que todo mundo precisava. Eu acho que a gente mudando essa vibração tudo melhora. E acho que a Aline congelou. Tudo vai melhorar para a gente também. Né? E acho que a internet da Aline foi pro. Então, eu vejo dessa maneira hoje, sabe? A pandemia, para mim, ela não foi a catástrofe. A Aline caiu. Então, já que a Aline caiu, vamos ver se ela volta. Eu fiz uma tiragem da criança interior. E eu queria testar. Quem é que quer entrar aí para testar? Só é pedir para eu adicionar aqui, aí entra ao vivo e a gente faz a tiragem. Eu também acho que ela. Ah, peraí, ela tá voltando. Peraí que ela tá voltando, que eu acabei de permitir a entrada dela de novo.
É, tu congelou, caiu, eu já ia fazer a tiragem, já tava chamando alguém enquanto você não voltava. Então, conta conta, explica pra gente como é que é a tiragem. E a Linda já falou eu aqui, a Linda não perde tempo. Explica pra gente como é que é a tiragem, quais são, o que que vai ser, que eu achei demais, né? Uma tiragem para criança interior. Conta pra gente quais são as perguntas, né, que vão ser respondidas aí, quais são as casas que são olhadas. Eu fiz o método em cruz, né? Estilo Peladan, que é um dos métodos mais usados, as tiragens mais usadas, né? Pelos tarotistas. E aí são 5 casas em cruz. A primeira casa fala como é a minha criança. Né? Então, falando dessa criança, quem é essa criança nesse momento? Como ela está agora, né? Porque o tarô é o que eu sempre falo. O tarô não é o verbo ser é astrologia. O tarô é o verbo estar. Então, essa criança, como ela está agora? Como é que ela se encontra? Quem é essa criança que está lá dentro de mim, vibrante? Aí a casa 2 é qual é a sua ferida? O que está deixando ela triste, infeliz e até pirracenta, como você falou. Casa 3 seria qual caminho devo trilhar para resgatá-la? Qual caminho eu devo trilhar para trazer ela e acalentar essa ferida, né? A casa 4, qual será o resultado com esse resgate? O que eu vou conquistar se eu resgatar essa criança para perto de mim? E a casa 5, como eu estou sem ela ao meu lado? Como eu hoje me encontro com a falta dela? Eu fiz até uma para mim agora e ficou bem interessante. A casa 5 minha saiu pendurado. Quer dizer, eu estou estática, sem me movimentar. Eu achei muito, foi você que desenvolveu, né, essa tiragem e montada no carro. E eu achei muito legal, justamente porque o tarô ajudando a ter esse olhar sobre sobre o sentir, sobre a necessidade, que muitas vezes a gente está tão desconectado que não sabe nem por onde começar. E aí o tarô ele vai te dar uma luz para onde que você precisa olhar. Então, assim, eu achei sensacional. A Linda Não, já e tá. ela bateu, assim, porque eu gosto, assim, eu fiz a tiragem, né? O Rodrigo tá falando, que pesada essas perguntas. Rodrigo, quer ser o próximo, Rodrigo? O que acontece? Eu vou fazer para a Aline logo primeiro, que ela já está na sala. Então vamos lá. Eu vou baixar um pouquinho aqui para você olhar. Sim. Que... A Pamela tá falando que essa semana teve a oportunidade de fazer essa tiragem com você e ela simplesmente amou. Eu fiz com ela. Bem, a casa 1 é como está sua criança no momento. A morte, querendo transformar, querendo mudar, fazer mudanças. Querendo que você saia da onde você está, dessa paralisia, e providencie mudanças na sua vida. Ela não está querendo ficar na situação que vocês se encontram, não. Qual é a ferida da sua criança? A torre. Aí eu vejo aí você estagnada, parada, sem força de se movimentar, como se estivesse presa, ou despencando mesmo, sem poder, sem ter atitude. Impossibilitada, algo te prende, algo te impede de se movimentar. Qual o caminho você deve trilhar para resgatar essa criança? A lua, acreditar na prosperidade, acreditar que você é uma mulher que pode conquistar muitas coisas, ter amor próprio, autoestima, trazer a sua intuição para perto de você, trazer esse feminino para perto de você e junto com ela a sua criança. A casa 4, como será o resultado se você resgatar essa criança? O Papa, olha, pragmatismo, ordem, organização, não vai procrastinar, vai se organizar para fazer as coisas, vai agir dentro da legalidade, vai agir de uma maneira correta com as pessoas, vai olhar pelo todo, não só para o seu umbigo.
e como você está com ela ao seu lado. Olha, sem ela ao seu lado, como você está sem ela ao seu lado. E aqui eu vejo sempre o lado negativo da carta, saiu o mundo, ou seja, sem fazer o que a morte está mandando. Ou seja, sem encerrar ciclos, sem começar novos projetos, tudo estagnado dentro da sua cabeça, sem se movimentar. E aí eu gosto agora, eu sempre faço o bloqueio, né? Qual é o obstáculo da casa? Então, qual seria o obstáculo para essa sua criança? Sua criança está aí querendo transformar. O que te impede de transformar? Essa criança de vir para a transformação. Eu te diria aqui que é a imperatriz, que está nessa casa como seu obstáculo, dizendo que você está sem amor próprio, sem autoestima, sem libido, sem desejo, sem vontade. E qual é o conselho da casa? O conselho da casa para você é a temperança. Se harmonize, se reequilibre, recrie, reinvente, reequilibre, reintroduza coisas novas. Busque a espiritualidade. Então, aqui seria o conselho. E qual é o teu obstáculo aqui no mundo? É a mesma imperatriz daqui. Olha aqui, ó, o mesmo obstáculo. Falta de vontade, falta de desejo, falta de libido, falta de iniciativa. Muito interessante isso aqui, ó. Muito interessante. E aí, qual é o conselho da casa? É o louco. O conselho é o louco. Minha filha se joga. Quem você tá esperando? Um louco como conselheiro também, hein? Eu acho sensacional. Eu acho que é muito. Nossa, é muito incrível que saiu. E assim, mais ou menos eu sei o que está acontecendo com você. Impressionante. A gente recebe e a gente recebe aquele tapa de vai olhar ou não vai. Cadê? Sensacional. Eu vou fazer para a Linda, então. Alguém mais quer? Eu vou sair e vou deixar a Linda. Não, só vê mais aí, Aline, se mais alguém quer fazer. Você fica, então, e a pessoa aí, a Linda sai, a pessoa entra. Isso. Eu vou sair e deixar ela entrar. Quem quiser, ela vai fazer a tiragem ao vivo. O Rodrigo desistiu, aparentemente. Amarelou. E aí, se outra. Amarelo. Rodrigo, se joga, Rodrigo. Não precisa sair, não, porque tem como colocar mais um. Não é só dois, não, Rodrigo? Ensina pra gente. Entra aí. A Cristiane Fajardo quer, mas não quer entrar. Se joga, Cris. Ai, para com isso de vergonha, gente. O que essa criança sofreu pra você estar morrendo de vergonha? Então fica aí, Aline, eu faço e vou falando, tá bom? Fala que tem, fala pra ela que tá tudo bem, Cris. Ó, não, deixa. O Rodrigo tá falando que tem jeito de chamar mais um agora. Ah, tá. Então puxa a Linda aí. Como é que faz, Rodrigo? Puxa a gente aqui. Dá o exemplo. Só me aceitar aí. Mas eu não tô vendo o seu pedido de aceite. Cabe até 4 na live. Olha que maravilha. Como é que eu faço para enfiar o Rodrigo? Puxa o Rodrigo aí. Não consigo, ó. Ocultar vídeo ao vivo de Rodrigo, não consigo puxar ele. Não é para ocultar, não. É para chamar. Não, eu sei, mas eu tô tentando. Mas eu não tô conseguindo puxar ele. Eu tô botando o dedo em cima do nome dele, eu tô tentando puxar ele e não consigo. Como é que eu faço? A dona da live é a Nádia. Eu vou sair pro Rodrigo entrar, que já que você sabe chamar com 2, aí depois ele te ensina a me puxar de volta. Tá. Então ele tá. Entra aí, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi! Quanto tempo? Quanto tempo? Eu não consigo, tá vendo? Você agora apareceu, agora queria te trazer. Agora eu não consigo puxar outro. Ó, tá dando retorno da minha voz aí no teu celular. Eu vou tirar. Vamos lá, vou fazer pra você. Então vamos lá. Deixa eu abaixar aqui pra você ver.
Eu ainda escolhi baralho, eu peguei um tarô muito grande. Eu ainda tô ouvindo minha voz aí no teu. Vamos lá, casa 1, como está a sua criança? Olha, a força. Tá, assim, focada, determinada. A sua criança é uma criança que está com muito desejo de conquistar. Muito focada na prosperidade. Talvez você aí esteja com algum projeto que você está bem focado e ela está ali do teu lado, querendo te dar força, te dar impulsão. E total controle do que você precisa, porque a força ela controla sem usar de violência, ela controla com o mental dela. Qual é a ferida da sua criança? Ó, a estrela. Então aqui eu vejo falta de autoestima, de amor próprio, uma pessoa que não acredita que pode ser próspera, uma pessoa que não acredita que tem muito progresso para atingir na vida. Aqui eu vejo uma pessoa negativa, que fica presa em sentimentos do passado, muito preso no passado, tá? Qual o caminho você deve trilhar para resgatar essa criança? Olha, o louco, se joga, seja impulsivo, acredite, tenha leveza. Precisa de leveza, tá escolhendo esse louco, hein? de preocupação. Talvez você esteja muito ríspido, muito rígido, e aqui o louco vem te pedindo uma leveza. Não ser leviano, ser leve, ser altruísta. Qual será o resultado se você resgatar essa criança? Nossa, o carro. Putz, Vila, eu adoro carro, né? É o meu arcano. O carro é aquele que, cara, ele conquista tudo que ele quer. Ele simplesmente, ninguém segura. Ele tem total domínio de tudo. Então, se você resgatar essa criança, ninguém vai te parar mais. Vai conquistar tudo que você quer. E como você está sem ela ao seu lado, o mago, uma pessoa com muitas ideias, mas que não coloca nada em prática. Uma pessoa que está estagnada, paralisada e que não tem coragem de agir. E aqui, ó, exatamente... Como é que é o mago? Qual é a pergunta do mago? O mago é como é que você está sem ela ao seu lado. Estagnado, com ideias, mas que não tem coragem de agir. Você pensa, mas não age, não atua, não consegue iniciar jornadas. Você fica estagnado, você tem as ideias, mas não joga seus projetos adiante. Não leva os seus projetos adiante. Você tem as ideias e fica parado nelas. E aí, vamos lá, ó. O carro tá te dizendo aqui, se você trouxer essa criança para perto de você, ninguém te para. Tô meu celular para carregar. Eu acho que você está escolhendo essas cartas. Eu tô o quê? Você está escolhendo as cartas, eu acho. Pô, eu tirei as cartas na tua frente aqui para escolhendo. É porque sempre cai igual para tu, né? Exatamente. É que a pessoa que não age, é isso que dá. Como é que puxa, linda? Então, é ali mesmo. Ela tem que aparecer. Mas não aparece para botar mais gente. Ó, não consigo, não aparece para eu puxar. Deixa eu tentar achar ela aqui. Será que tua conta não pode? Eu já vi umas contas contas grandes. Aparece ocultar, denunciar. Você tem que sair para ela entrar. Vou sair, então. Obrigado, Nádia. Fez muito sentido. Bateu? Com certeza. Deixa eu fechar aqui. Agora foi. Oi, Mas linda. aí não aparece ele, né? Não, ele saiu. Só aparece Vamos lá, eu. vou baixar aqui para você ver. Eu já fui acusada de estar escolhendo as cartas, São Rodrigo mesmo. Só porque cai sempre a mesma coisa para ele. É porque será, né? Ele não põe em prática. Ele fugiu já de mim, jogou uma vez só e nunca mais Ficou com medo. Esses homens. Homens, coragem. Ficou melhor assim, né? Tá dando para ver melhor.
Vamos lá, casa 1 é como está a sua criança, como ela está nesse momento. Olha, a mesma da Aline, precisando fazer... mas a Linda... Oh, Quando eu meu vi o pai. jogo quando eu vi o jogo da Aline, eu falei, puta que pariu, vai cair a mesma coisa pra mim. Vamos lá, você precisa transformar. Sua criança quer que você mude coisas na sua vida que não estão dando É, mais. Já eu era para ter passado e você sei, não faz nada para modificar. eu sei. Vamos ver a feridinha da sua criança. Ó, o pendurado. Tá precisando transmutar, ascender, sair desagarrar do passado, se reconectar, olhar para o futuro. Muito presa em sentimentos do passado, acorrentada Uhum. num passado que não cabe mais. Qual o caminho que você deve trilhar para resgatar essa criança? Olha, a justiça. Equilíbrio, ponderação, agir dentro da legalidade, agir da maneira correta com as outras pessoas. Qual o resultado se Pai. você resgatar essa criança? Nossa, o julgamento, a cura total, a transcendência, a espiritualidade, novos caminhos, novas oportunidades. Como é que você está sem ela ao seu lado? Ó, a imperatriz, sem amor próprio, sem autoestima, sem libido. Ih, sem Falei? tanta coisa que eu tô cheia. Essa imperatriz só sai na posição boa para mim, ó. Vamos tirar essa imperatriz e botar em outro lugar, hein? A imperatriz é Vambora. tudo sem. Sem amor, sem tesão, sem vontade, estagnada, sem iniciativa para nada. E aí, linda? Bateu? Bateu. Mexer, né? E vambora, vamos Na hora, esperar, né, Eli? né? Pois é, o problema é esse, tá na hora, mas assim, qual é a hora certa, entendeu? Esse é o problema, é aquilo que eu já te falei. O tarô Tem já que tá te ter. falando que a hora já tá até Eu, passando. eu sei, mas então, a hora certa tá passando, mas é aquilo que eu já te falei, a intuição, eu falo que o coração ainda não falou, é agora. Fala, mas não deixa agir, entendeu? Enfim, vamos esperar as cenas do próximo capítulo, Sai ver o aí que que eu que vai acontecer. vou puxar a Tá, Ana. vou ver se eu consigo sair aqui agora, né? Eu não consigo sair. Consegue, Porque- o Rodrigo não. saiu? Clica nas três Ah, pontinhos lá, não tem 3 pontinhos aqui pra mim agora. Sair. do lado do comentar. Saiu. Peraí que eu tô procurando a Ana, achei. Oi, Ana! Opa! E Peraí, aí? tô no escuro. E aí, tô louca para saber Tô o te que que. vendo. Peraí, que eu acho que eu tô em luz errada. Quero saber o que que tá acontecendo com a minha criança. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui para você poder ver. Feliz de você estar aqui hoje com a gente. Muito feliz de participar também. Ui, uma carta quis fugir. Eu vou embaralhar de novo, porque eu esqueci, eu perdi a posição dela. Eu gosto de botar na posição que eu sorteio. Minha criança sempre foi danadinha. É porque não era para ser aquela carta, mas eu prefiro sortear tudo de novo. Vamos lá. Tá dando para ver todas? Tá, essa aqui dá a ver a pontinha só, mas dá Toda. para ver, né? Não, Então, tá vamos tudo lá. bem, tá tudo ótimo. A casa 1 é como está a sua criança nesse momento. Olha, querendo transformações, mudanças de ciclo. Tá querendo que você encerre ciclo aí, viu? Tá precisando. Algo precisa Legal. ser modificado. Ela tá pedindo, ansiando por um novo ciclo de vida. Qual Trocar a o ferida brinquedo, dela? né? É trocar o brinquedo. E a ferida dela, exatamente a morte. É a sua inação, a sua paralisia, a sua incapacidade de fazer a mudança que você precisa. Bem interessante também, ó. Ela tá numa fase que ela quer mudança e você tá estagnada sem conseguir fazer a mudança que você precisa e ela tá ficando ferida por causa disso. Qual o caminho você deve trilhar para resgatar essa criança? Olha, a força,
foco, determinação, coragem, autoconfiança, acreditar que você é capaz de controlar tudo e conseguir tudo que você quer. Qual será o resultado se você resgatar essa criança? O Papa saiu a mesma coisa que saiu para a Aline, controle, clareza, que o Papa ele é muito esclarecido, ele é organizado, ele é pragmático, então você vai conseguir, talvez o que você não está conseguindo agora de modificar, talvez seja uma certa desorganização. E aí esse Papa vai te trazer isso, uma organização, uma estabilidade. Ele é aquele que fala, olha pelo todo. Então, ela vai te trazer essa capacidade de interagir com o todo, porque o Papa é aquele que vê a sociedade como um todo. Né? À toa que esse ano é o ano do Papa. E vamos ver como vai ser. Você está sem ela ao seu lado. Olha, desequilibrada, desarmônica, sem conseguir agir de uma maneira correta. Talvez você esteja aí muito confusa, sem saber, sem organização mental. Muito estímulo, né? Muito E estímulo, aí? depois de tudo. Tá, perfeito, né? Bateu? Perfeito. Total, total. A morte, que já tinha saído há um tempo atrás, né, para mim, que é realmente a necessidade de romper, né, com algumas coisas. A criança falou, troca de brinquedo, já não quero mais brincar disso, né, e tá perfeito, como sempre. Bom, Agradeço muito. obrigada por ter Beijo no participado. coração, beijo a Sai aí que eu todos vou que ver se. estão aí também. Obrigada. A gente se vê lá no grupo. Você está lá no grupo Com agora. certeza, com Quinta-feira tem certeza. novidades. Ah, eu quero saber. Como é que eu saio agora? Nas três bolinhas? Eu acho que é. Aí você pede para sair. Você simplesmente sair do ao vivo, aí ele sai. Deixa eu ver se eu consigo te derrubar. Ui. Deu? Conseguiu? Não, deixa eu te achar aqui de novo. É porque eu sei botar para dentro, para tirar eu não consigo. Olha, meu cunhado tá aí. Rony Figueiras entrou. Legal. É Ele que você merece entrou ao uma, vivo, viu? ele viu. Deixa eu ver se eu Legal, consigo. legal. Roninho querido, ela fez uma tiragem para mim daquelas. Essa mulher é Não tô conseguindo poderosa. tirar. Vê aí, vai Tá apertando aí pra bom. ver. Ou alguém aí escreve aí como é que ela sai. Eu não tô conseguindo tirar ela também. Eu saio, daqui a pouco eu entro. Um beijo. Beijo. Ah, conseguiu. Mais alguém quer fazer a tiragem da criança? Se não, Aline, volta. Aline, volta aí pra gente finalizar. Acho que mais ninguém quer. A Cristiane quer, né? Mas eu não sei nem onde ela tá. Não tô achando ela pra botar ela dentro da... Não sei nem se ela tá mais aí. E aí? E aí, batendo, né? Essa tiragem é bem legal. A outra Eu, também que eu fiz tem bate legal também. eu achei muito legal, também gostei demais. É, e aí, convidar o pessoal que ainda não está no grupo para entrar para o grupo, porque agora no próximo mês a gente deve fazer uma roda com exercício sistêmico, justamente para a gente buscar o olhar, né, para a nossa criança interior, buscar a cura para a criança interior através de um exercício sistêmico que eu vou fazer. E aí, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, entra em contato com a Nádia, que ela inclui vocês lá. Vai ser exclusivo para quem está participando do grupo. Tá, a gente faz... a gente vai agendar a data e depois, mais para frente, talvez em agosto, a gente faça uma ralila coletivo também.
mas eu vou querer pelo menos 15 pessoas. Então eu preciso que todos coloquem o nomezinho lá na lista. Aí a gente Aí a vai gente... explicar lá direitinho no grupo como é que vai funcionar, mas vai ser muito bacana. Ana, essas tiragens ao vivo agora a gente faz. Quem quiser participar através da live pode fazer solicitação para entrar, mas é uma questão de troca mesmo. Todo mundo aqui está dando a cara a tapa. Se quiser entrar para fazer a tiragem, eu saio e você entra. Mas agora vai fazer tiragem online só para quem interagir, né? Porque ao vivo aqui na live é só para quem estiver interagindo com a gente, até para ter esse retorno, saber o que achou, o pessoal de casa ver como é que é. Então, se quiser sair, é só você. Se você quiser participar, é só falar aí que eu saio e você entra, tá? Do contrário, a gente vai encerrar a live. Ô, Ana Paula, também a Ana Paula joga todo mês. Eu faço para você depois, Ana Paula. No dia que você for jogar, eu faço. Só é você me lembrar. A Ana Paula joga todo mês, tá viciada. Ah, mas é bom demais, né? Então, vamos. Você quer falar mais alguma coisa? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar? Não, podemos encerrar, eu tô precisando dormir. Então tá joia, Ana Paula, eu gente. faço para você no dia que você for. No dia que você for para consultas, mês que vem, eu falo, essa aí é rapidinho, eu faço para você durante o jogo. Aí você tem que parar de ficar. Então, não, e a Ana Paula é lindona. Tá? Não quer mostrar a cara. Ela é maravilhosa, acho que eu conheço a Ana. Ela é linda demais. Se for a Ana que eu tô pensando, ela é linda demais. Tem que vir pra cá, tem que botar a cara pra jogo. Não, e a Ana humilhar a gente com esse olho azul. Não, e a Ana Paula é o seguinte, cara. A Ana Paula foi uma das pessoas mais surpreendentes que vieram pro tarô. Cara, tá com vergonha não sei de quê. Mulher super corajosa, cara. Tá de parabéns. Gente, um beijo enorme para vocês, então. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo enorme. Lá no grupo. Tchau, beijo, tchau. Nádia. Até a próxima. Foi linda a sua palestra, viu? Adorei. Até parece. Bate-papo. Beijão. Tchau. Tchau.